Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o Holocausto Brasileiro, que foi um acontecimento que marcou muito o país e infelizmente pouquíssimas pessoas conhecem isso que aconteceu. Bom, o Holocausto Brasileiro ele ocorreu no Centro Hospitalar Psiquiátrico em Barbacena, mas ele também é conhecido como Colônia, e ocorreu entre 1903 a 1996 e ele é localizado em Minas Gerais. Bom, antes de ser um hospital psiquiátrico, ele era uma área de lazer para ricos. Aí ficou para ser um hospital psiquiátrico. Aí o que aconteceu? Quando a gente pensa em um hospital psiquiátrico, a gente pensa em lugares de loucos, certo? Só que acontece que nem todas as pessoas que iam para esse hospital eram loucos, eram moradores de ruas, pessoas com alguma deficiência física, então nem sempre eram loucos. E tipo, o hospital, ele fazia o contrário que um hospital deveria fazer, que era cuidar dos doentes, fazia o contrário disso. E os pacientes, eles eram muito maltratados, sofriam muitos abusos, tanto psicológico como físico. Eles usavam armas de choque neles quando eles estavam muito bravos, assim, agitados. Era uma coisa bem louca. E tipo assim, muita gente não foi, como é que eu posso falar? Não foi, não foi preso por isso. Ninguém foi responsabilizado por isso. No documentário, o Holocausto Brasileiro, que eu assisti para poder fazer esse vídeo, eu vi várias entrevistas de ex-pacientes e pessoas que trabalhavam nesse hospital. E tipo, as pessoas que trabalhavam lá, os enfermeiros, eles ajudavam a segurar os pacientes para que eles fossem eletrocutados. E tipo, isso é uma participação. E eles nunca foram presos por isso, nunca foram condenados por isso. Então era uma coisa muito louca mesmo. Além dos choques, das armas de choques, eles tomavam medicamentos que eram dois medicamentos, que eram rosa e um azul. O azul era quando eles estavam muito bravos e o outro era simplesmente quando a pessoa que trabalha lá quer que eles fiquem quietos, aí ele dava o remédio e eles ficavam quietos. Aí, deixa eu ver o que tem mais pra falar. Pronto. Eles eram muito... aquele hospital ficou pra ser a escória da sociedade. As pessoas que viviam lá não tinham direito algum que nós, seres humanos, temos, que nós deveríamos ter, né? Eles não têm o básico, eles não tinham saneamento básico, eles não tinham comida, eles não tinham roupas, eles ficavam nus, eles não tinham higiene, saúde de qualidade, eles não tinham saúde de qualidade, as pessoas morriam em montes e simplesmente não acontecia nada. Aí depois disso tudo que aconteceu, no início da década de 70, com o fechamento hospitalar, neuropsiquiatra infantil de Oliveira fechou. Aí o que aconteceu? Dezenas de crianças foram transferidas para esse hospital. Crianças que tinham realmente deficiências, todas elas tinham. Então, ficou todo mundo junto e não tinha espaço, era uma coisa muito horrível. Sendo que tinha muita gente que fotografava, então a gente tem várias fotos dos pacientes nesse hospital e era uma coisa indescritível. As crianças, elas sofriam muito maus tratos, os pacientes em si, eles sofriam muito maus tratos. Eles eram colocados para trabalhar também, fazendo obra, tanto no hospital, tanto quanto nas casas das pessoas que trabalhavam no hospital. Um cara que trabalhava lá, botava eles para construir uma casa dele para ele lá fora e tal. E até os pacientes, eles gostavam disso, porque eles podiam sair daquele hospital. Então eles achavam isso muito bom. O Holocausto Brasileiro, com ele foi levado cerca de 1.000 pessoas, 60 mil pessoas foram mortas no Holocausto Brasileiro. Então é uma coisa que a gente não tem nem noção de como é, e é muito triste saber que pouquíssima gente sabe desse acontecimento. Deixa eu ver o que tem mais.
além das coisas que eles sofriam fisicamente, tipo tortura e tal, eles também eram frequentemente ameaçados por policiais que eram para proteger eles. Então, ao invés de eles ser protegidos, eles eram tipo, as pessoas, elas não eram mais tratadas como pessoas de fato, elas eram só a escolha da sociedade que estava lá, só elas iam para esse hospital não com o intuito de melhorar para um dia sair, elas iam com o intuito de nunca sair, só ficar lá, permanecer um tempo e depois sair. Tá? Então, como começou as mortes, foi disponibilizado como é que eu posso dizer? Um cemitério para que todas as pessoas fossem colocadas lá. Então foi muita pessoa. E tipo, não era em túmulozinhos com nome e tal. Tipo, quando a pessoa morria, chamava o pai ou a mãe, alguém responsável. E quando a pessoa não queria o cadáver, porque às vezes os pais deixavam as crianças ou os entes queridos lá e mudavam de cidade, mudavam de número, então não tava nem aí para eles. Então, quando o corpo era descartado, eles botavam numa carroça um monte de corpos amontoados em carroças e eram levados para esse cemitério. Quando eram levados para esse cemitério, eles só cavavam um buraco gigantesco e colocavam os corpos lá dentro e depois enterravam. E foi assim por muito, muito tempo. Aí o que aconteceu? Chegou um tempo que a terra não conseguia mais, não sei explicar, não conseguia mais filtrar esses corpos. Então o cheiro já estava exalando, porque não tinha mais terra para colocar esses corpos. Então foi exalando e corpos saíram com ossos, tipo que o cemitério está até hoje lá, tá? E quando você anda, tem um cara lá, o repórter, que ele disse que você tipo que anda em ossos, porque é em toda parte, não é só onde tem túmulozinhos bonitinhos, é em toda parte. Aí o que aconteceu? Já que, né, não tinha mais lugar para coisar, o que eles começaram a fazer? Eles vendiam os corpos, simplesmente vendiam os corpos das pessoas para faculdades de medicina. E tipo, não eram só os corpos inteiros, eram partes de corpos. E um cara lá que estava sendo entrevistado falou que os corpos eram doados. Aí a mulher que estava entrevistando disse assim, que não, que tinha comprovantes das vendas das partes dos corpos. Aí ele ficou tipo sem reação. Então ele é culpado, foi ele que assinou, ele recebeu o dinheiro pela parte dos corpos. E ele nunca foi preso, nunca foi condenado por isso. Muitas pessoas foram mortas e ninguém fez nada, ninguém foi culpado, ninguém fez nada. Mais de 1.800 cadáveres foram mortos para a Faculdade de Medicina entre os anos de 1969 a 1980. Eles eram com um pedaço de carne, só esperando para morrer. A sociedade só estava esperando que eles morressem. Deixa eu ver. Fez as escolas principais para fazerem crochê. Pronto, aqui. Aí depois foram as freiras para lá. Freiras. Foram para lá para cuidar dos pacientes e elas cuidavam de fato do ambiente, tanto que a área que elas cuidavam era mais limpa. Só que acontecia, essas irmãs, elas colocavam os pacientes para trabalhar, fazendo crochê, maltratavam eles, dava muito eletrochoque neles, e a maioria deles eram negros, tá? Negros, pobres, tudo pobre, não tinha um rico ali, a maioria era tudo pobre ali, beleza? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui. Então, muitas mulheres também foram abusadas sexualmente e tal, e elas tinham seus filhos, tipo, elas, além de ser estupradas, outras também tinham relações com outros presidiários. Aí, tipo, quando o filho nascia, ela separada da mãe ia para outro lugar. Então, tipo, até no coisa que eu assisti para poder fazer esse vídeo, no documentário, teve um reencontro de uma mãe com o seu filho, depois de 49 anos sem se ver. Ele foi filho de um estupro, né? Ela tinha 12 anos e o cara era um velho, né? Então, mesmo assim, né? Então, basicamente é isso. Foi uma coisa que marcou muito o Brasil, milhões de mortes, uma coisa de outro mundo mesmo.
tipo, maltrato às crianças de verdade. As pessoas iam lá tirar fotos, fazer documentário, e as crianças pediam de fato para, me leva, eu quero ter uma família. Era uma coisa muito triste, foi muito triste. E o mais triste ainda é saber que muita pouca gente conhece de fato esse acontecimento que marcou tanto o Brasil, que levou tanta gente embora. Então, isso fica a nossa indignação com o que aconteceu, como que isso chegou a esse ponto e como ninguém foi responsabilizado por isso, ninguém foi punido por isso. Então, é isso que nos deixa mais intrigados e com certo ódio da sociedade, porque ninguém fez nada, ninguém fez nada e ninguém foi punido por isso também. E é isso.